Sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das maiores e mais fascinantes buscas da ciência moderna: a criação de uma verdadeira inteligência artificial geral, a tal da AGI. É, sem dúvida, uma jornada cheia de promessas, muitos desafios e, olha, caminhos bem diferentes. Vamos pensar um pouco sobre isso. Não estamos falando de uma IA que só joga xadrez ou que escreve e-mails. A gente está falando de uma que entende o mundo, que inova e que resolve problemas de uma forma genuinamente criativa. É essa a promessa, sabe? É isso que move toda essa busca. Então, só para deixar todo mundo na mesma página, a AGI é bem diferente daquela IA mais restrita que a gente usa no dia a dia. Ela não é especialista em uma única tarefa, não. Ela é generalista em todas, com uma capacidade de se adaptar e aprender que espelha a nossa própria capacidade. E o ponto central aqui é o seguinte: não existe um consenso sobre como chegar lá. Em vez de ter uma estradona única, é como se a gente tivesse um mapa com várias rotas possíveis, sabe? E cada uma tem seus próprios defensores, suas próprias filosofias. Agora vamos dar uma olhada nas 3 abordagens principais que os cientistas estão seguindo nessa grande expedição. Cada uma delas representa uma aposta diferente sobre o que é, afinal, a própria inteligência. Então, a gente tem a rota da escala, que aposta que tamanho é documento. Depois, a rota biológica, que busca inspiração na própria natureza. E, por fim, a rota simbólica, que se baseia na lógica e em regras. São 3 filosofias bem distintas, mas com um único objetivo em mente. Vamos começar pelo primeiro caminho, que é aquele que está dominando as manchetes e a nossa imaginação hoje em dia. É a ideia de que a gente pode construir inteligência simplesmente aumentando a escala de tudo. Essa frase aqui resume perfeitamente a filosofia por trás dessa rota. A crença é que com um modelo grande o suficiente e com dados suficientes, a inteligência não precisa ser programada, ela simplesmente emerge, ela aparece. A ideia é simples e, ao mesmo tempo, muito poderosa. Mais dados, mais poder computacional, mais inteligência. Mas aí fica aquela pulga atrás da orelha, né? Essa abordagem leva a uma compreensão de verdade? Ou é só uma capacidade incrível de prever a próxima palavra, tipo um papagaio estatístico super avançado? E aqui a gente vê as ferramentas que os construtores desse caminho estão usando. No centro de tudo estão os famosos LLMs, os grandes modelos de linguagem, que são construídos sobre arquiteturas como os Transformers. E claro, tudo isso é alimentado por um poder bruto de supercomputadores, que processam a imensidão da internet, transformando dados brutos em resultados coerentes. Agora, vamos para um ponto de partida completamente diferente. E se a resposta para a inteligência artificial não estiver nos dados, mas dentro da nossa própria cabeça? Essa é a essência da rota biológica. Pensa bem, depois de bilhões de anos de evolução, a natureza nos deu cérebro, a única prova real de que a inteligência geral existe. Então, a ideia aqui é, por que não copiar o que já funciona? A abordagem é muito elegante, mas o desafio, nossa, é monumental. Fazer a engenharia reversa do cérebro é como tentar entender como uma cidade inteira funciona olhando só para algumas luzes piscando à noite. A gente ainda está muito, muito longe de ter um mapa completo de como ele opera. E aqui estão as áreas de foco. Os pesquisadores estão explorando de tudo, desde criar um hardware que imita a estrutura do cérebro, até estudar como os neurônios se comunicam para formar redes complexas. E, claro, o grande mistério de como a consciência surge disso tudo. É uma busca para entender como a estrutura do cérebro realmente dá origem ao pensamento. Bom, agora vamos para o nosso terceiro caminho. Esse adota uma abordagem mais clássica, uma que veio bem antes dos grandes modelos de dados. A rota simbólica é, digamos, a abordagem do lógico. Aqui, a filosofia muda completamente. A inteligência não é vista como um reconhecimento de padrões, mas sim como a manipulação de símbolos e a aplicação de regras lógicas. É inteligência como um processo de raciocínio e não de adivinhação. A grande força dessa abordagem é que ela é transparente, dá para explicar como funciona. O problema? O mundo real raramente segue um conjunto de regras bonitinho. É preciso programar o bom senso, e isso se provou uma tarefa quase impossível. Certo. Então, com 3 caminhos tão diferentes, qual deles vai nos levar ao destino final? Ou será que a pergunta está errada desde o começo? Esse quadro dá um resumo bem rápido da jornada até agora.
A rota da escala é ótima com padrões, mas é uma caixa preta. A biológica é baseada na realidade, mas é complexa demais. E a simbólica, bom, ela é explicável, mas muito rígida, muito frágil. E aqui talvez esteja o ponto crucial. O verdadeiro caminho pode não ser escolher uma rota, mas sim combinar todas elas. Imagina uma AGI que aprende com dados massivos, mas que é estruturada com princípios do cérebro e que ainda por cima consegue raciocinar de forma lógica. Este gráfico visualiza bem o estado atual da corrida. A rota da escala tem um progresso que a gente vê, é palpável, mas o potencial final dela é uma grande incógnita. A biológica tem um progresso mais lento, mas um potencial talvez ilimitado. Já a simbólica pode acabar encontrando seu lugar em aplicações bem específicas. O que fica claro com essa análise toda é que a gente está no meio de uma exploração. A busca pela AGI não é sobre seguir um mapa que já existe, mas sobre desenhar esse mapa à medida que se avança, com cada caminho revelando uma nova parte do território. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão, que talvez seja a mais importante. A questão não é apenas como construir uma AGI, mas que tipo de inteligência estamos tentando criar. Uma que só imita? Uma que realmente compreende? Ou uma que raciocina? Porque, no fim das contas, a resposta para essa pergunta vai moldar não apenas a tecnologia, mas o nosso próprio futuro.